Vamos lá, gente. Capítulo 12, página 77. O papel da missionária na igreja local. Aqui no Ferreira, eu falo assim que eu conversei com o pastor Fernando semana passada. E não, ele é demais. E ele me explicou que algumas edições atrás, eu não sei se ano passado ou no anterior, eu fiquei sabendo disso recentemente. Teve uma procura grande, né? Porque o nosso núcleo aqui, ele é um núcleo para o setor 1. Então, realmente, do setor 1, né, a gente só tem alguns irmãos, acho que o Gabriel é o único que é do Campo Limpo, do setor do Campo Limpo. Ah não, a senhora também é do setor do Campo Limpo, né? Então vocês dois são do setor do Campo Limpo. Os demais são, Paraisópolis pertence ao setor 1, né? Ferreira, a maioria Arpoador. Então, teve ali uma grande busca, né, de obreiros pelo curso. E ali o que eles fizeram? Foi abriram uma turma para diáconos, curso de diaconia, né? E também uma outra turma para presbíteros. Então, esse ano, por exemplo, a gente não teve turma para presbíteros, não teve ninguém mesmo que fez esse curso, né? Pelo menos no setor 1. Pode ser que em outros setores houve assim, o curso de presbítero, né? Mas no setor 1, pelo menos, não teve. A gente só teve esse curso mesmo que nós estamos aqui. Tá? E aí, o pastor Fernando comentou o seguinte, que ele, o pastor Ailton também, eles tiveram uma ideia bem bacana, que eles pegaram as missionárias e eles deram o curso para a missionária junto com os presbíteros. Então, eles deram o curso de presbítero para as missionárias, né? E isso foi bem bacana, né? Bem bacana. Acho que eu até disse para ele que é uma ideia legal, né? Que eu, pelo menos, talvez, não sei se o pastor Reginaldo, pastor Levi com certeza, mas o pastor Reginaldo talvez que cuida mais dessa área, não sei se ele está ciente disso, né? De como foi feito, mas eu achei muito bom. Eu achei que isso daí devia até ser ampliado, né? Para as missionárias terem, ou as candidatas a missionárias, elas fazerem esse curso junto com os presbíteros. Eu acho que seria muito bom, né? Até o momento, o que nós temos é o seguinte, nós não tínhamos a consagração de missionária, né? A consagração de missionária no Ferreira, ela é recente, né? Ela é recente. Né? A sua mãe é missionária, mas ela foi consagrada aqui ou já veio? Ela foi consagrada aqui. Faz pouco tempo, não faz? 7 anos. 7 anos, tá vendo? Então, assim, não, mas sua mãe já, com certeza, o ministério dela já vem bem mais do que 7 anos. Mas a consagração veio há menos de 10 anos justamente porque é recente. Eu acho que talvez ela deve ter sido uma das primeiras. Né? Deve ser a primeira consagração, ela foi já consagrar ela, né? Porque não tinha, né? Então, recentemente, o pastor Reginaldo, ele incluiu nesse curso de diáconos e diaconisas um capítulo falando sobre o ministério feminino, que a gente abordou. Queria até ser um pouco mais, me aprofundado um pouco mais, mas a gente acabou, na minha opinião, sendo até um pouco superficial, porque é algo relevante. Se a gente for ver aqui, quem está ganhando aqui são elas, não são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. 6 comigo eu não conto, porque eu tô, né, não sou aluno, então vocês estão ganhando, né? Vou ver quem. Então. Não, mas não fala, aí não fala isso, não vai ganhar de lavada. Então, assim, tem a importância do ministério feminino, né? A gente precisa encontrar, não de acordo com a sociedade, mas de acordo com a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o ministério feminino?
né? O que Deus fala por meio da palavra, do que Ele requer, como Ele quer usar, né, a mulher na igreja, né? Então, é muito importante isso daí. E ele acrescentou, além desse capítulo, esse capítulo especial, né, que é o capítulo 12, o de hoje, que fala sobre a missionária, né? Então ele acrescentou a missionária, um capítulo especial para a missionária nesse curso de diáconos, né? Então, só contextualizando vocês, tá bom? Mas aqui, olha só, como vocês já sabem, né? Só reforçando como funciona, como no Ferreira, como ser uma missionária no Ferreira. Primeiro, vamos voltar, né? Consagração não torna ninguém. Reconhece que já é, né? Não é porque a pessoa, imagina, o Danilo tá lá, e aí do nada o pastor vai falar, agora Danilo, você é pastor, eu viro pastor, na hora. É o quê? Mágica? Não é assim. É um chamado. Então, Danilo, mas pode acontecer Deus já me usar, sabe? Eu já ter aquele chamado, por exemplo, eu não sou diácono, mas pode acontecer de eu já servir, de eu já estar lá, trabalhar, pode. Você tendo autorização, você tendo assim, você pode trabalhar. E na verdade, é até indicado que seja assim, né? É aquela coisa, tem pessoas que elas falam assim, nossa, mas meu pastor não me vê. Pode ser que o pastor realmente não está te vendo. Realmente, eu concordo com você, né? Quem já ouviu, não precisa falar nomes e nem se denunciar, mas quem já ouviu isso daí, o meu pastor não me vê. Já ouviram falar isso aí? Eu já ouvi. Sim, o meu pastor não me vê. Não, mas não fala de lugar nenhum. Não, mas aí é no geral. Mas olha isso. Mas eu estou falando no sentido, não de membro, às vezes no sentido da pessoa realmente ela querer, é uma oportunidade. Falar, meu Deus, o meu pastor não me vê. Pode ser que isso está acontecendo, sabe por quê? Porque realmente o teu pastor não está te vendo. Não, aconteceu comigo. Não, eu falei para a irmã, eu sou invisível. Não, então, mas olha só, mas eu falo o seguinte, pode ser que o teu pastor não está te vendo, como tem pessoas que não são aqui do Ferreira, então, senão eu falaria o pastor, né, nosso pastor, mas tem pessoas que tem outros pastores. Então, por que o seu pastor não te vê? Pode ser porque realmente ele não está te vendo, você não está trabalhando. Então, se ele não te vê trabalhando, como é que ele vai te ver para te consagrar? É um pouquinho difícil ele te ver, né? A não ser que Deus mostrar para ele, mas se Deus mostrar para ele, eu acho que até ele vai achar estranho. Nossa, tive um sonho estranho. O obreiro lá que não trabalha nunca lá, sonhei que ele estava trabalhando. O pastor vai ficar, será que é? Vou orar por ele. Eu achava que era o pastor, eu achava as líderes dos trabalhos, de tempo de oração, escola dominical. Então, eu falava, não, ninguém me vê, eu sou invisível. Mas graças normal. a Deus isso passou, são águas passadas. Não, mas é normal. É coisa nova aqui, né? É normal. Não, mas, gente, esse negócio das pessoas não me ver é bem complicado. Porque, gente, ninguém vê ninguém, não. Uma coisa que eu fico pensando, às vezes, e quanto mais a gente reclama, né? Nossa, meu pastor não me vê, meu líder não me vê, ninguém me vê, beleza. Mas quem vê o pastor?
Às vezes não, aí que piorou, né? Porque às vezes é uma solicitação do pastor, mas na verdade quem é que vê o pastor, né? E às vezes fica uma situação bem complicada também. E por isso que a palavra diáconos, né? Não é para ser servido, é para servir. Então vocês estão aprovados, né? Sabendo qual que é o propósito, né? Então, como o pastor Lucas bem disse, se a gente entende o que é ser obreiro e a gente não estiver disposto a ser obreiro, é melhor não ser, né? Porque a consagração não vai fazer um milagre. Deus faz milagre, mas esse daí não faz, não. Ele não, a consagração, ele já dá o dom. A unção sem unção, né? Sim. A unção sem ação. Sim, então assim, é importante isso daí. Você, Danilo, mas como é que eu faço para ser missionária? Mas não sei. Você é ou não é? Meu Deus, você naturalmente. Quer ser missionário? É a aula de hoje. Então, não, mas assim, eu falo assim, então assim, às vezes a gente tem essa com relação ao tempo, com relação ao reconhecimento, tudo isso, mas o mais importante, né, eu estou falando também não relacionado somente a esse capítulo, mas também ao curso, né, como a gente está chegando ao fim, não sei se todos serão consagrados, alguns não vão ser, né, mas o mais importante, gente, é o seguinte: trabalhem. Aumentou, empatou com os homens. Mas você não sabe quem vai ser consagrado. Se eu sei, ninguém sabe. Porque, vamos repetir, né? Como é que funciona o processo de consagração? O Danilo, ele quer ser consagrado. É bom o Danilo querer ser consagrado? É bom. Ou é ruim o Danilo querer ser consagrado? O Danilo está satisfeito? O Danilo querer ser consagrado é bom ou é ruim? Se não quisesse, eu estaria aqui. Simples assim. Né? Acho que não tem problema nenhum. A gente tem um pensamento, assim, existe um pensamento. Existe um pensamento que é o seguinte: por mim, eu não queria ser obreiro. Já viu essas palavras? Eu não queria ser obreiro, né? Gente, se for ver no pé da raiz, é nem ser crente. É nem ser crente. Exato. É nem ser crente. Mas a gente também não pode criar uma expectativa, criar um padrão, né? O pastor Aguinaldo ali de Praia Grande fala que ele queria muito, não é, ser obreiro, né? Não é porque uma pessoa não quer ser obreiro que ela é uma boa obreira. E aquela pessoa que ela quer muito ser um obreiro, ele está mostrando que ele não é um obreiro. Não, por quê, Danilo? E a própria palavra fala que quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Quem deseja, né, o episcopado. Então, se Paulo fala que é bom que se deseje, então desqualificar alguém porque deseja, eu acho que é antibíblico. Então, acho que não faz muito sentido, né? Pelo menos eu não vejo muito sentido. Então, desejar não é ruim. Agora, o que nós desejamos? Tá, desejar não é ruim, mas o que nós desejamos? Desejamos o título, aí é ruim. Você deseja o título, aí é ruim. Você deseja trabalhar, aí é bom. Né? Tá, Danilo, eu desejo trabalhar. Então trabalha, você não precisa do título para isso. Ah, não, mas eu... E o título? Ah, então você quer o título. Então eu não trabalho se eu não for. Ah, então você não é. Entende? Pode falar. Mas então, se nós aqui passamos para ser consagrado, e se nós não for consagrado, a gente vai continuar trabalhando na igreja? Continuar trabalhando. Continua trabalhando na igreja. Continua trabalhando.
Sem ser consagrado. Sem o título. Normal. Tá? Danilo, mas meu pastor falou que não. Aí. Isso, não. O que eu tô falando é assim, você tá ali disposto. Então, mas se o pastor vê, tipo assim, que você não for consagrado. Não, o pastor não vai. Ele pode chegar e falar assim, você vai trabalhar? Não, o pastor não vai. Não, pastor nenhum vai falar isso, não. Não. O pastor ele só vai falar. O pastor só vai falar assim pra gente não trabalhar em algumas situações. Mas eu vou dizer a regra geral. Sabe qual é a regra geral para um pastor falar para a gente não trabalhar? Quando a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual em algum sentido. O pastor pode falar para mim assim, Danilo, você vai ficar mais quietinho na sua aí, tal, cuida mais da sua vida. Por exemplo, tem o famoso banco, né, que é um outro contexto, nada a ver com o nosso contexto aqui, tá bom? Mas a pessoa de banco, é um exemplo, né? Não é para punir, porque o perdão é algo entre a pessoa e Deus. Ah, Danilo, mas quer dizer que se eu pequei e eu confessei, eu me arrependi e confessei, Deus me perdoa na hora. Não tem que ter punição de tantos meses, tantos dias, tem que fazer não sei o que, tem que fazer nada. Se arrependeu, perdoou. Acabou. Só que tem algumas situações que elas envolvem terceiros. Que ela envolve um terceiro, né? Ou alguns, ou uma sociedade, uma comunidade. Quando envolve uma pessoa, dá para resolver com aquela pessoa. Quando envolve duas, com aquele grupo, dá para resolver com o grupo. Agora, quando acontece uma situação pública, aí é bom que nós sejamos, né? Sejamos pastoreados, entendeu? Então, quando acontece uma situação dessa de disciplina, né, a regra não é para punir, é para curar. E quando é para punir, tem punição? Tem punição. A punição não é para quem se arrepende. Eu estou fugindo um pouco, estou falando de disciplina na igreja, disciplina eclesiástica. Mas a punição, existe alguém ser excluído da igreja? Existe. Existe a exclusão. O que é a exclusão? Só que a exclusão não é alguém que pecou, eu pequei, fiz um pecado, tal. Pastor, pequei, fiz isso. Se arrependeu, Dani? Reconhece que você fez errado? Reconheço, pastor. Está arrependido? Tô. Né? Então você está excluído. Não existe isso. Imagina. Não existe isso. Ah, mas eu vi numa situação, então esse pastor aí que fez isso, ele não sabe o que está fazendo. Porque não é isso que funciona. Ah, então o que funciona? O que é essa exclusão? É quando a pessoa, né, ela deliberadamente, você sabe que você fez coisa errada? Fiz. Tá bom. Tá arrependido? Não. Vai continuar fazendo? Vou. E ainda vou ensinar os outros. Aí você exclui. Por quê? Porque você precisa, olha só, você precisa deixar claro para a comunidade, não é? E veja bem, essa exclusão não é exclusão por ódio. Mesmo excluir, que é o entregar a Satanás, mesmo excluir é por amor. Por quê? Como assim eu vou excluir alguém por amor? Isso é coerente, sabe por que é coerente? Porque vamos supor que alguém está contra as escrituras e ensinando, né? Imagina que alguém está em evidência, né? E está contrária. Ela sabe que está errada, mas ela quer aquilo e ela não abre mão daquilo porque ela realmente defende aquele erro. Ela acha que aquele erro é certo. E ela, né, não quer saber das escrituras. Então, nesse sentido, se essa pessoa continuar ali, a igreja vai entender que ela está certa. E que o pastor e que a igreja... que o pastor, ele concorda com aquilo. Então, olha só, ó. Então, a fulana aconteceu isso daqui, então, infelizmente, né, fulana, ela não faz parte, né? Mas para quê? Para as pessoas saberem que aquela pessoa ela não está seguindo, ela está realmente fora, entende? Para que de alguma forma
ela possa voltar. Então, é necessário que ela entenda que ela própria saiu, não que ela foi jogada para fora, mas ela precisa entender que ela está fora. E fora precisa voltar. Mas não pode estar fora pensando que está dentro. Entende? Então, mas isso daí é um caso... Danilo, eu não entendi muito bem, a gente conversa depois, não é aula, tá bom? Mas cabe no sentido disso, né? De que em situações que meu pastor... então, em casos de disciplina, mas em todos os casos que envolvem disciplina, sempre vai considerar a saúde espiritual do obreiro. Então, se o obreiro não está bem ali, por algum motivo, ele precisa, às vezes, de saúde. Tem obreiro que não está bem de saúde, ele quer trabalhar. Às vezes, eu já vi o pastor Levi conversando com alguns obreiros, até que eles queriam continuar pastoreando a igreja, e eles não tinham saúde para isso. E o pastor falou, você vai ter, infelizmente, vou colocar outro pastor. Ele colocou outro pastor. Por quê? Porque senão, daqui a pouco, aquele obreiro ia morrer. Porque não quer, parece que é um vício, parece que, sabe, precisa daquilo ali. Não precisa daquilo. A pessoa precisa saber dosar. E às vezes o pastor, ele vai falar, pera lá, você não está bem. Entendeu? Cuida primeiro dessa área, fica bem. Aí depois você trabalha. Entendeu? Agora, Danilo, a questão é a seguinte, eu não sou diácono, vou poder ajudar? Pode. O que eu quero, gente, é que, mesmo sendo, olha que interessante, mesmo você sendo diácono, né, você tem que estar disponível. Disponível, mas também, se o seu pastor, o seu líder, não precisar de você, você também tem que estar disponível, mas não exigir que te usem. Né? Tem diácono que às vezes você vai querer fazer um serviço e o pastor, não, obrigado, eu não preciso no momento. Mas você está ali disponível, entendeu? Por exemplo, e outra coisa, não é só, Danilo, eu não sou diácono, eu posso trabalhar? Pode. Eu sou diácono, posso trabalhar? Deve. Muda. Não, mas você vê uma situação, aqui mesmo no Ferreira, várias oportunidades eu sirvo ceia. Colhe oferta. O pastores, vocês não viram, o pastor Jorge, os pastor, eles são presbíteros, são pastores. Eles fazem um trabalho diaconal. O pastor Rogerinho é um grande exemplo. Então, assim, o que eu quero aqui é o seguinte, nós entendamos que nós estamos para servir. Então, nós sabendo como fazer, quando precisarem da gente, nós estamos disponíveis. E se não precisarem, amém. Mas quando precisarem, nós estamos lá. Não sendo diáconos, sendo presbíteros, sendo missionários, sendo pastores. Nós vamos estar sempre disponíveis para servir. Entendeu? Tá clara essa parte? Porque essa semana, porque aqui são equipes, né? Nem domingo, nem terça-feira agora, tinha nenhuma pessoa da equipe. Quem é que estava? Eu, acho que ela, tudo que não era da equipe, a Mônica também. Então, cadê a responsabilidade desse povo? Não tinha nenhum da equipe. Então, quem foi unido na fé e a equipe, acho que é unido na fé, né? E a equipe da irmã que é outra, da irmã Elizabeth. Você faz parte também, Caio, disso aqui? Não, eu estava lá na porta. Você estava na porta também? Eu digo a irmã Elizabeth, ela substitui todo mundo. Ela fica lá ajudando, mesmo nem é o trabalho dela naquele tempo. Sim, não, então assim, entenda, saber o que fazer. É como, por exemplo, vocês têm que estar prontos também, às vezes, para pregar. Leia uma palavra, deixa uma mensagem preparada. A gente já falou em uma aula passada, não foi? Quem foi? Foi o senhor, teve uma situação, não foi o senhor que pregou? Num velório até? Foi, então. Pastor, tira uma dúvida. Tem que estar pronto. Por que o nosso ministério não dá muita vazão para as mulheres? Eu não vejo muitas mulheres pregando grupos, não. Em qual contexto? Todos. Eu estou observando.
poucas mulheres. Só que naquele dia das mulheres. Aquele mês das mulheres. Mês das mulheres, aí uma semana fica só mulher. Fora isso, só homem. Por quê? Porque você com a gente. Não. Quer brigar? No curso de no meu curso de teologia, a maioria são homens. Então, Então, quanto mais só puder se assim, preparar, né? mais Porque as outras igrejas- porque não há nada que impede uma mulher de pregar. Que pregam. Isso. Aqui já não tem muita oportunidade, né? Porque que aqui, na verdade, a gente tá num centro, né? Pode falar. Eu comecei a me envolver bastante com capelania, com missões, e 90% de missões é mulher. Eu sou muito pouco. bastante. Então a mulher, ela está muito associada ao cuidado com as pessoas, e o homem está mais associado à autoridade. Isso, então a gente vai falar um pouquinho disso nessa aula aqui, ó. Vamos entrar já nesse assunto. Então, assim, né, o que eu estava querendo chegar é o seguinte: trabalha, né? Só que como funciona? Seu pastor vai, em algum momento, vai te enxergar, certo? Para isso ele tem que te ver, né? E aí ele vai te apresentar, vai te colocar em prova. Então você vai disponibilizar a sua documentação. Se já fez isso esse ano, você disponibilizou a sua documentação até o prazo, a documentação ela vai ser encaminhada para o crivo, que é um conselho de pastores que vão analisar a documentação de todos os obreiros do ministério e eles vão falar: esse daqui dá para ser consagrado, esse daqui ainda não está no momento, esse daqui pode, esse daqui, não é? Vai vendo. A maioria consagra. É só se tiver algum caso especial que precisa de alguma observação, aí eles, por amor, por cuidado da vida, porque não adianta dar um peso para alguém que a pessoa não está preparada, porque a pessoa não vai ser salva. Imagina, se a gente precisar ser pastor para ir para o céu, não precisa. Agora não precisa dar um peso. Continua trabalhando, a gente não vai mudar nada. Se você tem um chamado pastoral, você vai naturalmente exercer o seu chamado, sem ser consagrado. Assim, natural, que eu falo assim, vai dar indícios, entende? E aí você vai fazer o trabalho. Então, naturalmente, quando você tiver apto, você tiver maturidade para aquele trabalho, então naturalmente isso vai acontecer, tá bom? E aí, quando o crivo ele aprova, aí você é consagrado na reunião, na IBO. Então, sábado vai ser consagrado as mulheres, vai ser agora em julho. Julho e agosto, final de julho e agosto. Né? Finalzinho de julho e agosto, né? Sempre assim. É o tempo que mais precisa de fazer para dentro. Então, tem bastante trabalho. E aí você vai ser consagrado, né? Os homens no domingo. E é isso. A consagração uma vez só. Uma vez só que a pessoa é consagrada, tá? E é isso, tá bom? Tem questão, tipo, se a pessoa for estar trabalhando, não conseguir ir no dia. Da consagração? Aí fica pro ano que vem. Só isso. Dá uma segurada do... Não, e eu não perdi a consagração. Eu perdi a consagração, eu não sabia que ia ser consagrado. Mas só que Aí eu não vi. Você não sabia, não veio? Aí o meu co-pastor da igreja, Danilo, você não viu? Eu falei, não consegui hoje não, fui a semana toda, hoje não deu pra ir, mas chamaram o seu nome pra você ser consagrado. Eu falei, rapaz, não deu certo. Mas aí, eu não sei se era eu acho que era pra diácono, né? Depois... Mas aí não sei o que aconteceu na época, que teve acho que era uma mudança, eu sei que foi 6 meses depois, por algum motivo, fizeram de novo a consagração, aí eu fui consagrado. Mas quando a pessoa vai ser consagrada, não avisa para a pessoa. Porque eu vejo as irmãs bem toda arrumada. Hoje sim. É que assim, eu tenho 10 anos que eu fui consagrado. Então, assim, já tem mais de 10 anos. Então, assim, eu tô conservado. Então, eu não é conservado. Esse curso aqui, não precisar fazer de novo. Esse curso? Não. Obrigatoriamente não. Ah, Daniel, eu quero fazer. Pode. Tem que fazer? Não. Tá bom? Já tem o curso. Tá bom?
Agora, por exemplo, para ser presbítero, aí precisa da teologia. Então, esse curso, ele dá condição para a pessoa ser consagrada diácono, diaconisa, ou também missionária. Então, se a pessoa ela é uma diaconisa que veio de fora, ela tem que fazer esse curso para ser missionária. Agora, se a pessoa ela já fez o curso quando foi consagrada diaconisa, agora não precisa, porque já foi na consagração diaconisa, já fez, então agora para essa próxima consagração já tem o curso feito. A teologia daqui, você diz, não é um curso, não é faculdade, é a teologia que a igreja fornece. Essa é certa. Que é de 2 anos. Isso, é certa. Então você conclui a teologia, daí já é um quesito. Por exemplo, você, exemplo, você fez aqui o CPO agora, então você pode se consagrar diácono, entendeu? Aí você, daqui a um tempo, quando terminou a teologia, aí o pastor fala, eu quero consagrar o Thiago presbítero, já pode. Pelo menos na questão de cursos, dos requisitos de curso, já está completo, tá bom? Gente, agora vamos falar sobre esse cargo aqui, né, da missionária. Eu vou pular um pouquinho algumas páginas, porque o que acontece? No começo, o autor ele explorou a questão de missões, tá? E isso daí é muito importante, mas eu não quero trabalhar com vocês nessa questão, tá? Porque ele separou a missionária no sentido daquele que faz missões, tá? E não é esse o nosso propósito, pelo menos no momento, tá? Eu já quero ir direto no ponto, que é a consagração de missionário, tá? Então isso tá lá na página 79, ali no final, missionária na igreja local. Então tá aqui. Onde estão as passagens bíblicas que falam sobre isso? Creio que tais funções não são absolutamente contrárias ao ensino bíblico. Contudo, tal afirmação não prescinde de uma explicação e de uma visão mais complexas. As Sagradas Escrituras são palavras divinas escritas por pessoas humanas. O contexto em que nasceram é explicitamente marcado por uma sociedade patriarcal e poderíamos sublinhar machista. Pensar que os autores sagrados, mesmo sendo inspirados, não foram influenciados por tais concepções é errado. Esse parágrafo aqui, ele é um parágrafo assim, que ele está exprimindo uma opinião um pouco perigosa, tá? Por quê? Porque aqui está dizendo o quê? Que o contexto das escrituras é um contexto machista e patriarcal. Até certo ponto, a sociedade, né, nos tempos bíblicos, estava, assim como hoje, desde a queda, influenciada pelo pecado. Então, quando nós ouvimos, por exemplo, Salomão tinha diversas mulheres, era um contexto social, mas isso era agradável a Deus? Não. Então, não é tudo que os homens de Deus, que eles fizeram, que eles estavam agradando a Deus, não é? O próprio Cristo, por uma frase de Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Então não é tudo o que eles fizeram que eles acertaram. A própria Escritura, ela demonstra que ela mostra os erros dos seus heróis. Isso é bonito nas Escrituras. Ela mostra aonde Davi errou, o pecado de Davi, o pecado de Moisés, o pecado de Saul, mas mesmo os heróis, né? Vê Elias, a fragilidade de Elias. Então, a gente vê a fraqueza, né, de Paulo, a fraqueza de Pedro. A gente vê tudo isso daí. O único realmente que é o nosso modelo é Cristo. Então, a gente não tem como idolatrar nenhum desses homens de Deus. Então, o contexto foi sempre um contexto de pecado,
de uma sociedade marcada, influenciada por pensamentos dos mais diversos tipos e espécies de pecados. Agora, o que os autores, na inspiração de Deus, disseram, a gente não pode relativizar, porque é um perigo. Eu falo isso por quê? Danilo, a Bíblia não fala sobre a ordenação explicitamente de pastoras, né? Não fala. Tá, mas não fala por quê? Porque os autores bíblicos viviam em outra época, concordo. Tá. Então nós devemos atualizar as escrituras para os nossos dias, porque hoje a gente não vive mais numa sociedade machista. Isso é perigoso. Como é que eu vou dizer para vocês a gente atualizar a escritura? Tá, tudo bem. Precisamos atualizar as escrituras. Tá, mas sou eu que vou falar isso? Eu tenho autoridade para atualizar? Talvez se um apóstolo, pelo menos, se tivesse alguém, o próprio Deus, Cristo, de alguma forma. Mas o cânon, a Bíblia está fechada. Eu não tenho como atualizar, porque se eu atualizo um ponto, por que eu não atualizo outro ponto também? Qual que é o meu critério de atualizar só o que eu quero? Entende? Então, eu não posso atualizar as escrituras. Eu devo entender que as escrituras, ou eu entendo que ela é a palavra de Deus, ou eu penso que ela não é a palavra de Deus. E a gente tem que começar a partir desse princípio. Danilo, eu não entendo que a palavra é a palavra de Deus. Acho que foi um livro escrito por homens, num contexto social, que influenciou uma cultura chamada cristã. Amém. Então você está tendo um pensamento liberal que não se adequa ao pensamento da Assembleia de Deus. Mas eu discordo. Tudo bem, né? Mas não estou questionando. É que o assunto aqui parte, né, da premissa de que é um curso voltado justamente para obreiros da Assembleia de Deus, que defendem uma teologia cristã, né, pentecostal. Então, a gente tem as escrituras como inerrante, infalível, inspirada, né, palavra de Deus. Então, realmente, né, existia um contexto no tempo bíblico, assim como hoje, com problemas sociais, né? Só que eu não posso dizer que o texto tem problema social. O texto é puro, a palavra de Deus é pura. Porque senão vai chamar Deus de machista. Deus de machista. Deus quer levantar, levanta. Exato. Levantou Débora? Exato. Então fala que Deus é Não, machista. então, exato. Então, aí eu vou falar que Deus está errado. Se eu falar que Deus está errado, aí então tá bom. Então se alguém chegar e falar que Deus está errado, tá bom, meu filho. Então se você fala que Deus está errado, então quem vai estar certo? Se Deus está errado, como é que eu vou estar certo? Então como é que eu vou discutir com alguém que fala que Deus está errado? Então como é que eu vou estar certo essa pessoa, se próprio Deus na cabeça da pessoa está errado? Então não tem como. Então aqui, olha só. Essa é a questão que o autor começa a trabalhar aqui, né? Então, aqui. Entrando concretamente, eu pulei um parágrafo, tá? Entrando concretamente no tema, não vamos encontrar um sim ou não explícitos, um texto que diga pode existir missionário ou diaconisa, ou o contrário. É preciso ler com atenção e procurar identificar experiências feitas pela comunidade cristã das origens que possam nos ajudar a encontrar a conclusão e formar uma ideia, tá? Então, olha só, é um tema complicado para os nossos dias, né? A gente vive numa sociedade que tem essa pauta, né? Mas a gente precisa entender o que as escrituras elas nos orientam com relação à função do homem e da mulher na igreja, tá? Não sou eu
Eu tenho um texto, né, a Bíblia. Danilo, eu não concordo, eu acho que a mulher tem que ser consagrada. Então, vai na palavra e procura o que a Bíblia fala sobre o assunto. Eu acho, não, você não acha. Eu não acho também. O que a Bíblia fala sobre o assunto? Entende? É que nem voltando para a questão da disciplina. Vamos colocar aqui, que um pastor, vamos supor, alguém vai chegar para o pastor Levi e vai tratar de um assunto. Sei lá, o pastor vai aconselhar alguém. O pastor vai aconselhar essa pessoa de acordo com a cabeça dele. Ele vai ter dor de cabeça se ele fizer isso. Por quê? Porque tem opiniões que cada um, aquele detalhe que eu já falei com vocês, se a pessoa lá acha que é certo entrar com o chinelo dentro de casa ou deixar o chinelo na porta, cada um tem uma criação. Então, questão de opinião e de o que a pessoa acha que é certo ou errado, cultural, de costume, é uma coisa que não adianta discutir. Não adianta querer impor a minha visão para o outro. O pastor Fábio Rocha, por exemplo, fala que existe uma igreja na cabeça de cada um. Então não adianta falar, o certo é isso. Né? Agora, existem coisas que não é questão de nada, mas são coisas que são princípios claros nas Escrituras. Então, se o pastor vai aconselhar alguém na palavra, e a pessoa na palavra, ela fala, tá, pastor, mas na palavra ela procura entender, analisar o que o pastor está falando, porque a gente tem que analisar o que o pastor está falando também. Tem pessoa que fala assim, mas eu não posso pode questionar o pastor na palavra e com respeito, na palavra. Por quê? Porque nós somos uma igreja reformada, nós não somos católicos, né? A gente entende que o que vale são as Escrituras. Então, o nosso pastor ele tem um compromisso com as Escrituras, com a Bíblia. Então, claro que nós vamos conversar com ele a partir das Escrituras. Agora, por exemplo, se o pastor vai aconselhar alguém na palavra e a pessoa fala, pastor, mas eu não quero saber o que a palavra fala, eu acho tal coisa. Na minha opinião, né, se eu sou o pastor, eu falo, então acabou o assunto, acabou o aconselhamento. Vou te aconselhar o quê? Se na sua opinião a palavra não faz sentido. Adianta discutir com alguém que fala assim, não, para mim o que a Bíblia fala não importa muito. Para mim, acabou a conversa, porque se eu vou aconselhar a partir das Escrituras e a pessoa discorda das Escrituras, eu não estou falando mais com crente, eu estou falando com ímpio. Então, se eu estou falando com ímpio, eu não posso mais falar nas Escrituras, eu vou falar agora, né? Eu tenho que apresentar Cristo para essa pessoa. Entende? Porque esse é o princípio, tá? Então, Danilo, eu acho que o papel do homem é esse, o papel da mulher é esse. Glória a Deus pelo que você acha. Só que não é o que eu acho que você acha, não é o que a sociedade acha. É o que a Bíblia fala. E se a Bíblia não fala? Eu não vou acrescentar, nem tirar o que está escrito no livro. Né? Ai daquele que retirar e acrescentar. Então, não sou eu que vou fazer isso, tá? Então, aqui, vamos, todavia, analisar um pouquinho mais de perto a palavra de Deus e ver concretamente que mensagem podemos tirar dela, sobretudo da prática descrita no Novo Testamento. A mulher na Bíblia tem um papel muito importante. Tal constatação não é demagogia. É verdade que as personagens femininas são minoria e poucas em comparação com o número daquelas masculinas. Todavia, considerando a sociedade patriarcal de então, a presença delas não pode deixar de ser notada. Diria que se não aparecessem, se não fossem citadas, seria normal. O fato de às vezes terem um papel tão relevante considerando sempre a situação daquele período, de uma importância significativa. Já no Antigo Testamento encontramos verdadeiros símbolos de fé. Não é o caso de relembrar a história delas, mas basta recordar alguns nomes: Sara, Miriam, Raquel, Débora, Uda, Ruth, Ana, Mical, Abigail, Esther. No Novo Testamento, o papel delas é ressaltado ulteriormente. Lembremos, nesse caso, de Maria, mãe de Jesus, Maria de Betânia, Marta, Madalena, Samaritana, Priscila, Lídia, enfim. Então, tá, Danilo,
realmente existiam problemas sociais no período bíblico? Existia. Talvez até pior do que hoje. Hoje a sociedade até está mais tranquila, até melhor com a mulher, né? Mas antigamente realmente a sociedade era uma sociedade extremamente machista. Não estou falando na Bíblia, estou falando na sociedade, tá? Mas olha o que a Bíblia apresenta. A Bíblia, numa sociedade machista, onde era muito mais difícil uma mulher ser vista, a Bíblia, o Senhor levanta mulheres. Entende? Então, a Bíblia não é machista, mas numa sociedade machista, Deus coloca mulheres em evidência. Não só no Novo Testamento, mas no Antigo, né? A importância de Sara, de Miriam, de Raquel, Débora, Ruth, gente. Então, essas mulheres tiveram uma importância muito grande, elas tiveram um destaque muito grande numa sociedade machista. Mas elas tiveram voz. Elas não precisaram, ali que nem Jonadab, talvez fantasiar de homem. Né? Não precisou. Elas, como mulheres, Débora, como mulher, foi respeitada. Não foi? Eles não foi atrás, juíza, lá, né? Juíza. Se ela não fosse, ela falou, pode ir. Não, se a senhora não for, não vou, não. Até hoje, os que andavam com Jesus, quem que é mais lembrado? Pedro ou Maria? O Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, vocês vão ver que é um evangelho que fala muito sobre o ministério feminino. Então, vai ver que, na verdade, em grande parte, as mulheres ajudaram no sustento em muitas questões. As mulheres foram fundamentais para o ministério terreno de Cristo. Então, todas elas tiveram ali uma relevância nas Escrituras, apesar do contexto ser machista. Mas, aqui, olha só. Sobre o papel concreto da mulher na comunidade, há na literatura paulina 2 textos que podem nos ajudar. Então, olha só. Até agora, o que a gente entendeu? Não interessa o que a sociedade fala. Interessa o que a Bíblia fala. É isso. Segunda coisa, a Bíblia realmente foi escrita num contexto machista, mas mesmo num contexto machista, Deus levantou mulheres e que elas tiveram destaque, né? Agora vamos para um texto que diz claramente algo sobre o ministério feminino, tá? Especialmente um texto paulino, tá? Que ali o primeiro é Romanos capítulo 16, versículos 1º e 2º. Recomendo-vos Febe. Então, Febe é nome de homem e de mulher. O próprio texto fala, nossa irmã. Então, é uma mulher. Então, Paulo está recomendando a Febe, diaconisa da igreja de Cencreia. Aqui, algumas pessoas, existem 2 pensamentos. Quando fala diaconisa da igreja de Cencreia, existe um pensamento que fala o seguinte, não existem diaconisas. Aqui diz que a Febe era servia na igreja de Cencreia. E um outro pensamento que fala, não, que ela era uma diaconisa. Por quê? Porque a palavra diácono significa servo. Então, tem essas 2 linhas, tá bom? Qual que é a linha da Assembleia de Deus? Que aqui era diaconisa, tá? Mas eu estou dizendo para você que é um curso, que ele está aprendendo, então estou expondo, que se você for conversar com alguém que não, então você vai ver que pode acontecer da pessoa falar que esse texto não é base para o ministério feminino, justamente porque a palavra diaconisa significa servo, tá bom? Para que a recebais no Senhor de modo digno, como convém a santos, e a assistais em tudo que ela de vós precisar, porque ela ajudou a muitos, a mim inclusive. Então, olha só. Além desse texto muito eloquente, é evidente que Paulo, quando escreve aos Coríntios, descreve como natural o papel da mulher na Assembleia, onde ora e profetiza. Né? Lá, vamos ver lá, 1 Coríntios 11,
5. Então, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Então aqui está o quê? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Essa segunda parte não é o contexto, não é o que a gente está lidando aqui na aula no momento. O que nós estamos lidando é que a mulher orava e profetizava na igreja. Então aqui está dizendo que sim, que a mulher ela tinha ali orava, né, e profetizava. Então olha só, a evangelização na cidade de Filipos contou com mulheres como Lídia e sua família. Assim como hoje, cada vez mais no futuro, a evangelização depende de relações interpessoais, gestos pequenos e ações simples do cotidiano da vida. O evangelho foi semeado naquela realidade através da fé de pessoas como Lídia, que fez de sua vida um lugar de graça para si e para muitos. Então, Atos 16, né, a gente vai ver a Lídia, Atos 16, do 36 ao 40. Então aqui, o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo eles, dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, eles pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, olha só, por que citou o nome de uma mulher? Entraram na casa de Lídia. Ela ajudou, né? Mas não é só porque ela... Também, mas entendam, por que não citou o nome de um homem? É porque ela era a responsável ali naquela casa. Nessa época não existiam igrejas. Não existiam igrejas. Os crentes eles se reuniam aqui, os gentios, nas casas. Então, você vê que era a casa não de um homem. Aqui era uma mulher que cuidou. É uma mulher que teve ali um papel relevante, importante ali para o ministério de Paulo. Então foi citado o nome de uma mulher, tá? Isso daí, para uma sociedade machista como aquela, gente, isso daí não é pouca coisa, tá? Então aqui o testemunho de Paulo sobre Lídia lhe dá um reconhecimento para além do que ela mesma poderia prever. Ela gerou filhos para Deus e é matriarca da igreja em Filipos, mãe fundadora de uma comunidade representante de tantas outras que talvez atuaram tanto quanto ela ou mais, mas nela todas são abençoadas. Então, olha só, a partir dessa casa de Lídia, uma igreja foi fundada. Gente, e quantas mulheres até hoje, por meio de um trabalho nas casas, não fundam congregações. Não existe quantas congregações não nascem a partir do ministério da mulher. Não é verdade? Quantas mulheres já começaram um trabalho de culto no lar e hoje aquele trabalho se transformou numa congregação. É antibíblico isso? Não, a Lídia foi um caso. Lá no Maranhão tem muitas comunidades lá que foi fundada por mulheres. Por mulheres, tem muita. Então, olha só. Só que, sim, mas o que acontece? A Lídia, ela reconhecidamente, né, é uma matriarca da igreja. Ela foi uma fundadora
da igreja porque era a igreja na casa dela. Ela era responsável. A partir desse cuidado que ela exerceu sobre essas vidas, a gente viu, né, que esse trabalho ele cresceu. Então vamos continuar. No texto bíblico, Lucas identificou Lídia como uma mulher temente a Deus, né? Então, vou pular isso aqui que a gente já falou. A missionária Priscila. Agora, então, nós falamos de quem? Falamos de Febe, né? Falamos de Lídia, e agora vamos falar sobre Priscila. Olha só. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha só, Priscila, imigrante precursora na formação dos discípulos. Priscila é a companheira missionária que se apresenta nas escrituras sempre junto de seu marido Áquila. Eles são um casal missionário e atuam na comunidade cristã primitiva com autoridade, ao par de apóstolos como Paulo e Apolo. Eles acompanham Paulo em suas viagens missionárias para assistir e confirmar as comunidades cristãs e ocasionalmente substituem. Olha só que interessante. Ocasionalmente, né, Áquila e Priscila, eles eram comissionados, eles auxiliavam Paulo em alguma comunidade. Mas olha aqui, vamos continuar aqui. Numa época em que não se usava normalmente referir-se a uma mulher pelo nome. Então, quando se referia pelo nome a casa de Lídia, a Priscila, não se referia à mulher pelo nome. Sempre a mulher de fulano, a mãe de fulano, o homem era o que se destacava, né? Então aqui, o nome da Priscila aparece em primeiro lugar na Bíblia em 4 das 6 referências a esse casal no Novo Testamento. As 2 vezes em que aparece primeiro no nome do marido é em Atos 18, em que o casal é apresentado, e em 1 Coríntios 16, quando o texto se refere ao lugar da igreja doméstica, que é a casa do Áquila e da Priscila. Ou seja, olha só que interessante. Paulo sempre se referia a Áquila, a Priscila e a Áquila, né? Quer ver como é que isso nos nossos dias? A gente poderia falar assim, normalmente a gente costuma falar, o pastor Levi e a missionária Wanda. Vamos falar a missionária Wanda e o pastor Levi. Você vê que a gente sempre vai, é costume, não estou falando que é certo ou errado, estou falando, a gente então, é o costume, né? Aquele que tem uma honra a mais, ele é citado primeiro. Você chega num lugar, tá lá o Danilo e tá o pastor Levi. Você vai cumprimentar primeiro o Danilo? Não façam isso. Você não tá, tem que tratar todo mundo igual. Não, tem que dar honra a quem tem honra. Normal. É a mesma coisa da minha filha chegar, ela crescer e ela começar a ter os amiguinhos dela, para aí, beleza, chegar para mim, aí, beleza, Danilo. Não é beleza, eu sou o pai dela. Entende? É honra. A pessoa tem que saber que não é todo mundo não é igual, não. Não é igual. Por quê? Porque a opinião do amiguinho dela não é a opinião do pai dela. Entende? O pai dela não dá opinião. O pai dela é o pai dela. Os amiguinhos podem largar ela, mas o pai dela vai estar sempre com ela. Não é assim? Então, não é qualquer pessoa. Então, o princípio da honra, ele existe. Tá? Então, aqui, só que aqui Paulo utiliza o nome da mulher primeiro, o que dá a entender possivelmente que ela era aquela mulher desenrolada. Ela devia ser aquela mulher que fazia o trabalho acontecer, e o marido dela sempre do lado. Ela também não esquecia ele, porque ele ia com ela, os dois iam, mas daí Paulo sempre se referia a Priscila, então dando essa importância que ela tinha um chamado evidente, né? E Paulo respeitava o chamado de Priscila também. Então, o apóstolo Paulo tinha esse respeito. Tá? Então, o texto bíblico citando o nome de Priscila estou na página 81, antes daquele do marido, indica
um protagonismo dela, eu acabei de falar. Importante para a comunidade dos cristãos, seja na escolha da comunidade que se reúne em sua casa, seja pela sua contribuição específica de assistir e até corrigir os missionários, lá onde sua maturidade na fé e sua formação são colocadas a serviço da evangelização. O nome dela, citado antes do nome do marido, indica que ela era a que tomava iniciativas. Priscila era a líder das ações do casal. Depois de cerca de 2 anos se dedicando à evangelização, com a morte do imperador, Priscila e seu marido voltam para Roma, onde continuam a sua missão de anunciadores da Boa Nova de Jesus Cristo, protegendo e apoiando a comunidade. Então, vamos pular aqui. As escrituras registraram esta especificidade do jeito de Priscila e Áquila ser cristãos, construir igreja a partir do próprio lar. Então, aqui vai falar sobre um exemplo, né? Aproveitando esse trabalho do lar, a gente viu que a Priscila, tanto como a Lídia, começaram esses trabalhos não sendo mulheres que estavam ausentes do lar. Olha que interessante esse ponto. Elas não se tornaram homens para exercer o chamado delas, mas foi justamente na feminilidade delas que Deus usou elas. Então você vê que foi no fato delas serem mulheres que, a partir justamente do lar, Deus construiu ali igrejas frutíferas, comunidades ricas. Sabe por quê, gente? Porque assim, a obra de Deus não é uma empresa, ela não é business. Ela precisa que nós sejamos imitadores de Cristo. Então, a urgência de obreiros não é de obreiros. Quais são as características de obreiros? Que sejam, de fato, imitadores de Cristo. Então, o que um obreiro precisa ter? Né? Eu tenho um pensamento, por exemplo, o que um pastor precisa ter para ser pastor? Primeiro ele precisa ser crente. Depois ele precisa cuidar da casa dele. Ele vai aconselhar, mas também não vai fazer tudo na igreja. Entende? Então, você vê que existem prioridades. Tem como um pastor ser perfeito e não ser crente? Vai dar problema. Um belo administrador, um cara talentoso, né? Gerente de várias empresas, tal, CEO, tal, coloca ele para dirigir uma igreja. Ele não é crente. Não, mas vai fazer o faturamento da igreja crescer. Mas ele não é crente. Então não vale, não vai. Não quero saber se vai crescer o faturamento, se vai encher de gente. Ele não é crente. Não precisa ser crente. Ah, mas não, ele é crente e ele faz o trabalho crescer, o trabalho cresce, e daqui a pouco divorciou, casou de novo, divorciou, casou de novo, divorciou, casou de novo. Ele não cuida da casa dele. Não cuida da casa dele. Então, a sociedade, ela mira tanto para fora. Hoje tem uma busca tão grande assim, de a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar. Gente, pera lá. A mulher pode trabalhar, o homem pode trabalhar, mas o porquê o homem e a mulher trabalham? A mulher e o homem trabalham pela família, para trazer o pão para casa. Porque o que eu estou vendo hoje, sabe o que é? São pessoas que, às vezes, por causa da carreira profissional, acham que não é negócio mais continuarem casados. Ah, não, esse homem é muito mole, vou largar ele porque minha vida não está andando. Pera lá, o que é a sua vida andar?
Vou largar essa mulher, aquela lá é mais ligeira, aquela lá é negociadora, eu vou casar com ela, ficar com ela. O que é a sua vida andar? A sua vida quer dizer que o seu casamento ele é secundário com relação à sua vida profissional? Não. O homem e a mulher trabalham se, por causa da família, para o bem da família, a mulher tiver que trabalhar, ela tem que trabalhar por amor à família. O marido tem que trabalhar por amor à família. Por que se trabalha? Qual que é a missão da pessoa? A família. Porque o que eu vejo hoje é uma sociedade de mulheres que querem se tornar homens e de homens que já não sabem mais o que é ser homem. E aí o que acontece? As mulheres, por se masculinizarem muito, não veem mais sentido na prole. Não vem mais sentido na família. Por quê? Porque a família é algo muito... Nossa, ela é dona de casa. Ela fica cuidando do filho. Né? E o homem, às vezes de tão feminino, vai jogar no time, né? No outro time. Né? Então, não. E aí, tudo bem, Danilo, mas assim... Tudo bem, mas qual que é a consequência? Não, a pessoa quer seguir a vida dela de um jeito diferente, não é nem um assunto, não é nem a questão. A questão é a seguinte, que, né, obviamente, se a mulher não quiser mais ter filho, e se o homem não se afeminar, de um jeito ou de outro, nós temos um problema que é o ataque à família. É o ataque à família. O padrão moderno não está funcionando. Não aceita, não tem. Para a sociedade moderna, família não é algo que funciona. Não é o que funciona. É porque a família é um modelo patriarcal que não sei o quê, porque tal. Não. Entende? Agora, Danilo, então você é contra a mulher trabalhar? Não, a mulher trabalha. Por que a mulher trabalha? Por causa da família. Por que o homem trabalha? Por causa da família. A família não é secundário. A família não é algo que só vale se os meus propósitos profissionais, né, couberem. O que eu vejo de história de pessoa que quer ter filho, quer casar depois dos 40, falo, pelo amor de Deus, você quer casar depois dos 40, você quer ter filho depois dos 40, você quer dormir depois das 3 horas da manhã, depois dos 40. Não vai, não tá sabendo o que tá falando. Tá, Thiago? Não tá, né? Ixi, agora falaram que a Zoe falaram que é assim. Esse dia ela tava assim, 3 da manhã. E a gente, pelo amor de Deus, aconteceu com essa menina. E aí tem que levantar com ela e correr para um lado, com o outro. Aí falou que porque ela tá. Dizem que nos 3 meses a criança começa a entender, ela começa a se tocar que ela é uma pessoa. Então ela entende que ela não é mais uma coisa só com a minha esposa. Ela é uma coisa à parte. Ela começa a se agoniar. Então tem que ter toda uma paciência, porque chora, vocês sabem, né? Melhor do que eu, né? Tô começando agora. Então assim, agora olha que interessante. Tem Muita coisa, né? Vocês só estão dando risada de mim, né? Não, mas assim, o que acontece? Você vê que essas mulheres, a Priscila, a Lídia, elas não quiseram ser apóstolos, evangelistas, pastores, não. Na casa. A casa delas se transformou num ponto, numa casa formadora de obreiro, formadora de famílias. A família dela, a casa dela foi um lugar onde Deus veio com tamanha graça que em tempos de perseguição foi lugar que Deus levantou fortaleza para a igreja primitiva. Sabe o que é isso, gente? É entender o que Deus colocou na sua mão e trabalhar não com o que você gostaria de ser, mas trabalhar com o que Deus te deu. Olha que diferente, né? Você vai ver Ló e Abraão.
Abraão estava na promessa. Ló olhou o que era bonito. Então não tenta olhar o que é bonito, né? Mas vê aquilo que Deus te deu e no ministério que Deus te deu, pode ter certeza que Deus vai te usar. Entende? Porque não é, mas são os homens que fazem. Gente, são os homens que salvam. São os homens que curam. São os homens que batizam. São os homens que libertam. Ou é Deus? Então, se é Deus quem liberta, na pregação da mulher, Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode salvar. Então, você não precisa ser homem para que opere isso, porque Deus é quem opera isso, sendo homem, sendo mulher. Agora, como que Deus vai fazer isso? Vai fazer isso sem você deixar de ser mulher. Mas sendo mulher, Deus vai te usar de forma extraordinária. Foi o que essas mulheres aqui, né, aconteceu com elas. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu ver. Página 82. Tá, então aqui. Algumas dicas para o ministério da missionária na igreja local. O ministério da oração, né? Então, o ministério da oração, né, é um ministério muito importante. Gente, é que assim, querendo ou não, tem muito homem, tem muito pastor que só está de pé porque tem as irmãs orando. Eu só estou de pé porque tem gente orando. O círculo de oração, se não tiver círculo de oração na igreja, fica difícil. Se não tiver as irmãzinhas orando, fica difícil para muitos pastores estar ali no púlpito. Não vai ficar. A gente não tem noção do que é um trabalho de oração. Não tem. Só que, infelizmente, hoje nem todas as igrejas têm um ciclo de oração que deveria ter. Eu não sei, viu? Não, eu dou graças a Deus que aqui... Eles estão tão envolvidas com o trabalho fora, que não verdade. tem mais tempo de ciclo de oração. Porque, assim, tem alguns trabalhos que realmente enfraqueceu bastante, né? Antigamente, as mulheres, como eram donas de casa, tinham, né, na maioria, mais disponibilidade. Hoje ficou realmente mais complicado. Mas eu vejo que até em algumas situações é até perigoso. Eu acho que a oração é uma coisa que, na maioria, falando na igreja, aqui e tal, mas no contexto geral, é uma coisa que as pessoas elas oram bem menos hoje. Não é sendo saudosista, sabe? Eu falo de vigília. Algumas vigílias que eu vou até... Eu não sou muito em vigília ultimamente, eu não tô... O Caio vai mais. Né, Caio? Bem mais. O Caio tá mais atualizado. Não, mas assim, a gente até tem algumas igrejas que eles retiram alguns momentos de oração, né? Porque antigamente eu ia em vigília antigamente. Eu sou novo, eu me considero alguém novo, né? Mas eu ia em vigília assim que a gente orava, a gente só cantava hino e lia a palavra, porque senão a gente não ia aguentar orar a noite toda. Então a gente levantava para esticar o corpo, cantando um hino, né? Aí alguém falava uma palavra, depois a gente fazia mais 1 hora de oração. E aí depois levantava mais uns 15 minutinhos, né? Esticava o corpo, depois era mais 1 hora de oração. Então, assim, era. Então assim, hoje não tem oração mais. Tudo bem, né? Aí às vezes eu vou ter alguns... Dani, vamos no culto de oração. Vou no culto de oração. Hoje eu vou orar, glória a Deus. Eu vou no culto de oração, os irmãos não estão orando, os irmãos cadê orando? Você mais cantar. Não tem. Não, é um culto, mas não tem oração. Mas aqui no ciclo de oração, a irmã Maria ora mais de 1 hora. Sim, então eu tô falando assim, no geral, é uma riqueza que a gente tem. Né? Porque no geral, isso é perdido. Antigamente não era. Sim, no geral, isso é perdido. Então, quando a gente tendo isso daqui, é uma riqueza para a gente entender que isso daqui não é algo qualquer, que é algo especial, porque natural, a sociedade no geral agora não está orando mais não. Eu considero vigília antigamente. Eu falo que eu peguei um pouco do tempo do meu pai. Eu peguei um pouco do tempo do meu pai.
Hoje eu nem tô indo tanto em vigília, até cansei um pouquinho já. Mas hoje, antes, a vigília era 3 vezes ao ano, 1 hora. Hoje o povo quer ir pra vigília pra ficar... Eu não tô falando para vocês, gente. Eu não tô falando para eu não tô falando para vocês também que assim, que tem pessoa que ela se gaba pelo fato de orar. Não tô falando isso, pelo amor de Deus. Eu não tô falando para vocês que, meu negócio é orar. Não, gente, porque Deus não quer saber se vai orar 1 hora. Quem quer saber se ora 1 hora, 3 horas? Se for para você orar 5 horas e falar para os outros, não valeu de nada. O outro que orou 10 minutos, Deus recebeu mais do que você. Então, não é pelo muito falar, entende? Mas tem momentos na vida, gente, pelo amor de Deus, que a gente precisa falar com Deus, sabe? Não é questão da gente... Tem coisa, não é nem questão da gente, nossa, eu quero. O coração, a alma precisa falar com o Pai. Entende? Então, e esse ministério de oração, como é que uma vida é salva? Começa onde a evangelização? A missão começa onde? Na oração. Vamos ali na praça. Vamos na praça. Mas a praça começa na oração. Isso aí é assim que o pastor Jorge e os demais pastores pensam. Nenhum pastor pensa que vai lá e Deus vai salvar porque fala bonito. É porque se alguém vem e aceita Jesus aqui numa pregação, é porque pregou bem, é porque fez o apelo bonito. Não, é porque tem alguém orando e Deus, por misericórdia, salva, usa. Mas, gente, é na oração. Então, o ministério da oração não abre mão. E querendo ou não, o homem, ele ora, mas falam que a mulher tem um negócio diferente com Deus. Eu não sei, é verdade. Eu não sei porquê, mas não sei se a mulher tem a graça de ser mãe. Algumas coisas são únicas da mulher. Não sei se é porque a mulher, ela tem, acho que naturalmente, assim, ser mulher é mais difícil, né? O próprio organismo, né? Eu falo, é que mulher, né, não sabe porque é ficar gripado, né? Porque a gente, quando gripa, é terrível. Agora a mulher todo mês Não, todo mês. Então é mais complicado. A mulher tem algumas questões. Por isso que a Bíblia fala, né, que quem edifica, né, a mulher sábia edifica a sua casa. Então a mulher tem realmente uma graça. Fala assim que uma mulher forte, ela levanta o marido dela. Mas uma mulher, né, que não teme a Deus, ela acaba com a vida. Eu já vi muito pastor, infelizmente, que não teve mais condição de pastorear. Conheci alguns bons obreiros que não tinham condição de pastorear porque a mulher tinha, né, se converter um pouquinho mais. Porque dava dor, colocava, se envolvia. Conheci casos de pessoas que saíram de igreja porque a esposa de pastor se envolveu e começou a arrumar briga. O pastor... coitado. A minha apanhou dentro da igreja da mulher do pastor. Pois é. Então, e eu conheço pessoas... Só porque na hora da oração ela não levantou porque ela não estava sentindo bem. E a mulher acabou brigando, ela foi levantar. Aí, ó. Aí ela pegou e foi até na minha enteada e falou, por que você não levanta? Todo mundo levanta, só você que então, não levanta. Existe complicado. Eu tô doente, ela não tá nada, você não quer me obedecer. Aí, ó. Você é rebelde. Primeiro obedecer ela, né? Não é ela. Ela é a pastora. Então tem situação, tem obreiro que sai de igreja, né? E agora tem situação que eu conheço também de pessoas que a mulher eles se uniram, 2 meninos, mas parece que quando casou, a menina fez o menino virar um homem. E virou, sabe, de respeito, um casal forte, bonito, né? E você vê que transformação que a mulher fez na vida daquele homem. Tem mulher que joga o homem lá para cima, e isso é muito bom. Isso é algo que Deus deu também para você, mulher. Entende? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. A Bíblia fala isso do homem ou da mulher? Da mulher. Então é algo que Deus entregou também para vocês, tá?
Então, mas Deus levantou pastores. Deus levantou pastores. E quem é que está do lado desses pastores? Orando, cuidando, a mulher. Então, não tem como Deus levantar sozinho o pastor. Ele vai levantar. Pastor, eu conheci um pastor que ele falava assim, tipo, hoje o pastor está pregando. Aí, não tem nenhuma alma para Jesus. Só que o Espírito Santo fica trabalhando, né, aquelas pessoas que ouviram a palavra. Sim. E no próximo final de semana, ele aceita Jesus. Sim. Às vezes o pregador que está pregando aquele dia vai achar que é por causa dele, mas não. Não é. É uma coisa que eu não gosto. Não fique triste se você pregar e nenhuma alma for salva naquele dia. O Espírito Santo vai estar trabalhando ali e na próxima oportunidade você venha aceitar. Perfeito. Então eu guardei essa palavra, achei legal. Sim, é bem isso mesmo. Preguei, aceitou 10 vidas, aceitaram Jesus, tá? Mas bonitão, né? Pregou 50 minutos, 10 vidas, aceitou Jesus. E a mãe daquela alma não tá orando há 20 anos? E não tem ali um pessoal cuidando, sabe? Visitando esse tempo todo. O bonitão prega, o bonitão fez um trabalho, mas é todo mundo, Deus que trabalhou durante anos para aquela vida se render a Cristo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas vaidades, realmente. Então, outra coisa aqui, visita nos lares, né? Gente, tem lar, é muito, muito mais fácil mulher entrar do que homem. Muito mais fácil. Homem envolve... Sabe uma coisa que, na minha opinião, quer fazer um trabalho para crescer a igreja? A minha opinião, crescer com consistência. Sabe que departamento que eu falo assim, é esse departamento que a gente tem que investir? Criança. Criança é o primeiro departamento que tem que cuidar. É o primeiro. Porque, olha, eu vou falar primeiro pela vida da criança. Primeiro. Só que entenda, a criança, gente, quem é mãe aqui, eu gosto de criança, você vê a apresentação do culto das mães para você, seu filho tá lá, criança. Você não vai? Vai. Sendo crente ou não, vai. Vai, mesmo não sendo crente, vai ver a apresentação do... Né, Deus vai trabalhando no coração. Normalmente, eu não tô falando que porque Deus não tem essa regra, mas a gente vê que, né, eu falo, essa coisa é tão forte que você vê que naturalmente o maior número de pessoas, às vezes é a mulher que se converte primeiro na maioria das vezes. E aí depois vai vir o marido. E a mulher ainda orando, tendo bom testemunho, até que o marido vem. Quando o marido vem, aí tá uma graça. É uma graça de Deus ter a família ali, porque o marido vem e já vai dar aquela força para a mulher. Né? Porque, poxa, meu esposo está aqui comigo, então os meus filhos, até chegar nessa graça, e às vezes começa com a criança. Eu mesmo, né, comecei uma época comecei a vir, eu vim pro Ferreira, só eu, um congresso infantil ali no Rosano, me levaram ali, minha mãe me levou para um congresso infantil, meu avô tinha sido pastor daquela igreja, né? E ali, Danilo, vou levar você ali para um congresso. Pronto, eu fiquei, não saí mais da igreja. E aí minha mãe, depois que eles começaram a vir, porque sabe, às vezes o pessoal é crente, mas não tem uma igreja firme. E eu gostei, eu fiquei lá. Né? Eu fiquei. Né? Eu comecei adolescente, comecei a me turmar com o pessoal. Então, às vezes, né? Então, esse trabalho de visita nos lares, ele é muito interessante. Um trabalho muito bom que eu vejo. Tem um trabalho que é semelhante ao trabalho do Orca. Não sei se tem alguma relação também. O pessoal de Itatuba, o pessoal do Imbu tinha um trabalho também com senhoras, que aí iam as senhoras, levavam as netinhas, e aí o próprio trabalho Dorcas, quem não conhece o trabalho Dorcas, né, é um trabalho que tem pessoas, fala um pouquinho, só um minutinho, o trabalho Dorcas. O Dorcas é o seguinte, foi um departamento criado, principalmente para as pessoas que se aposentaram, às vezes fica em casa, não tem nada para fazer, aí fica às vezes pensando na pobrinha, às vezes fica até meio depressiva, né? Fica aposentada, então, principalmente, pessoas, às vezes não... As irmãs Márcia, a Andréa e a Selma, né? A irmã Selma, que é professora de escola dominical, elas pensaram nesse trabalho, né? Para a gente fazer, ajuntar ali. E agora, como eu
comecei a fazer parte do Dorcas, já vai fazer 2 anos. Aí eu sugeri, né? Porque às vezes a gente ficava cantando lá, falei, ó, tá faltando a palavra aqui. Vamos, antes da gente fazer a oração, no final a gente ora. Eu digo, vamos, cada uma de vocês vão ler um versículo, em 5 minutos, dizer o que vocês... E elas amaram, né? Então tá uma bênção. E a gente ensina o crochê, o tricô, a quem quiser, costura, a outra fica na máquina costurando. Então, e se vier católico, também vem. Aí o católico vem, eu, por exemplo, sou uma que já vou lá falar de Jesus, Isso, né? faz aquela... Um trabalho muito bonito, o trabalho dos Dorcas. Está sendo maravilhoso esse trabalho. Um trabalho muito bonito. Exaltando sobre a visita no lar, também tem um grupo Atos. Grupo A, sim, Grupo Atos. Direcionado pelo pastor Ailton, né? Mais os líderes. É muito bom, né? Que a gente se reúne a cada vez na casa de um irmão. A gente estuda a palavra de Deus, né? Entoa louvores e também troca experiência e testemunho também. Então é muito edificante também. Eu gosto bastante do Grupo Atos. Sim. É uma bênção na nossa vida. Sim. Então, você vê que esses trabalhos, né, eu falei assim, pelo trabalho do Dorcas, tem muitas vezes senhora que, né, às vezes não por ser aposentada, às vezes não está e começa a se aproximar delas, os netinhos também vêm, começam a ouvir a palavra. Imagina, às vezes o Danilo não consegue chegar e atrair essa senhora. Mas às vezes cada um tem um público, entende? Então, assim, visita nos lares, não é qualquer lugar que o Danilo entra, não é. Às vezes, mas às vezes as mulheres entram em determinados lugares que eu não entro, entende? Então aqui, a mentoria, página 83, exerça mentoria. Como assim essa mentoria? E ser encorajadora também, né? Mentoria encorajadora. Tem coisas, gente, que eu não consigo, nem o pastor consegue fazer, sabia? Sabia que tem coisas que não o pastor consegue fazer? Como assim, Danilo? Tem conselhos que homem dando para a mulher ela não recebe 100%. Por quê? Porque o homem não é mulher para falar. Não é verdade? Tem coisa, por exemplo, o Dan é líder de jovens. Não é mais fácil ser líder de jovens com a sua esposa? Tem exemplos, né? Às vezes você tem que dar um toque, sei lá, de roupa. É muito mais complicado eu chegar na menina e dar esse toque. A Bruna chegar lá não é mais fácil? Alguém tá comentando, então ela chega e ela dá o toque. A pessoa recebe muito melhor, né? Então, você vê que, por exemplo, muda isso, o Dan tá como líder de jovem. Se o Dan fosse pastor, mesma coisa. Imagina o pastor chegar, falar alguma coisa para as irmãs. Tem coisa que não pode. Tem coisa que uma mulher... Oi? O homem não sabe a forma de colocar. Não, mesmo que eles falem, mesmo que ele fale a mesma coisa. Vamos colocar que eu fale, vamos colocar que eu fale, não é nem que tudo bem, eu concordo, mas vamos colocar assim que tem um homem e uma mulher que fale exatamente as mesmas palavras, igual, sem mudar uma vírgula. Mas uma mulher falando para a mulher, dependendo do que está sendo dito, é recebido de uma forma diferente. Por quê? Porque aquela mulher, ela sabe, né? Ela tem vivência daquilo, ela é uma mulher. Porque às vezes é fácil alguém que não vive falar, mas se alguém que vive, você fala, não... Por exemplo, vamos supor que existe alguém que é esposa de pastor, e é uma esposa nova, que está começando agora. E aí vai chegar uma esposa de pastor com um pouquinho mais de experiência. Ela vai falar, querida, eu sei, eu enfrentei isso. Nossa, você também tá passando, você já passou por isso? Já passei por isso. Entende? Vai criar essa identificação. Então, nesse sentido, outra coisa, porém, por exemplo, um pastor vai aconselhar um casal.
ou vai aconselhar uma mulher, ele não vai entrar dentro do gabinete pastoral sem uma mulher. Então precisa que a mulher, precisa ali que, às vezes, de algumas mulheres que tenham maturidade também. O homem falar com a mulher. Olha, pastor, essa parte eu não gosto muito não, viu? Vou falar por quê? Eu tive um sério problema com a minha filha Naomi, de 19 anos. Eu vou citar nomes. As mulheres casadas com ciúmes dela, que ela é bem proativa. Minha filha é igual eu, proativa. Muito na obra, nessa determinada igreja. Não vou falar onde, né? E as mulheres casadas foram até o pastor e se questionaram a minha filha. Não de conduta. Com ciúme dos maridinhos delas. O pastor não teve sabedoria. Ele pediu para a esposa vir conversar com a minha filha. Ele falou no tom de homem. Minha filha se sentiu uma mulher suja e demorou para ela voltar para Jesus, viu? Então. É isso que tem aquele. Aí que faltou, faltou duas coisas. Ele Olha só. Da forma dele como homem. Sim. Jogou numa jovem de 19 anos. Ela já tem problemas de época escolar, que ela sofria muito bullying, porque ele, quando ele era jovenzinho, ele era 90. Ele foi um deles que hoje já tem problema, que já resolveu os dois, né? O Caio e minha filha. Oxe, mas quem E ela tem problemas psicológicos por causa disso. Aí o pastor ainda veio acolher a jovem, não, vou pedir para a esposa conversar. Não, foi ele que falou lá no meio de todo mundo. Aí você vê. Não, aí você vê. Não, mas aí o que acontece? Aí você vê o seguinte: você vê a importância da falta de uma mulher, de uma missionária. Não estou falando de uma missionária às vezes consagrada. Eu estou falando de alguém. Não, cara, não é foco, não. Fica tranquilo. Eu falando, olha só. Não, é importante. Porque tem que tomar cuidado, porque assim, são vidas. Assim, minha filha hoje só está no Evangelho, primeiro que eu sou uma mulher de oração. A igreja que eu louvo a Deus pela Giovanita, que abraçou minha filha, ajudou, mesmo ela não sendo do ministério, ama ela, que a tia ela chama ela de nome de vó. Isso, assim. E ajudou bastante, mas assim, eu vou falar, para quem quer ser já, eu falo de experiência. Eu tenho 55 anos, sou uma mulher já vivida, e vou falar uma coisa, quando for obreiro, toma cuidado com as palavras. Como você falou, vai falar alguma coisa para terceiro, chama outras pessoas, fala com amor, com temperança. Porque às vezes o seu humor, a palavra é assim. Eu escrevo um texto aqui agora, cada um vai ler com os seus sentimentos. E outras pessoas vão ser interpretadas de outra forma. Você entendeu? É o que aconteceu com a minha filha. Ela já é uma alma ferida, que ela tem muitas sequelas do passado. E é sequela que hoje ela me dá muito trabalho na área da ansiedade dela. Tem vezes que ela chora com crise em casa, por não se aceitar, porque foi falado no passado. Isso. Aí vem uma pessoa que não está preparada, um pastor. Faltou o que o senhor falou, uma pessoa, uma missionária, uma esposa. Porque já começou, não foi nem no pastor, começou nas irmãs recalcadas. Isso, aí suas irmãs. Começou nas irmãs lá que tinha inveja dela. Né? Você vê. Então assim, como que uma mulher. Não, você vê gente, a força, olha só. Você tá a força que uma mulher tem. Gente, de verdade, vou entender. A força que uma mulher tem, né, para ajudar e para atrapalhar. A mesma forma que tem mulheres que elas criam igrejas, que sabe, tem mulher que acaba com a igreja. Então, por quê? Porque a mulher é mais Thiago, não tem como. A mulher, ela chega no lugar, já tem uma sensibilidade, rapidinho a mulher já conversa com a outra, já fala, já sei, já tem aquela conexão. Né? Homem é diferente, né? Não sei se eu acho que o pastor José Gonçalves, né, estava falando sobre a mulher quando vai contar um detalhe, né, por exemplo, do que aconteceu, né? Você viu aquela irmã que estava de blusa marrom, que sentou na frente, estava de óculos, né? Por exemplo, aí o marido fala, não, nesse nível de detalhe, de blusa marrom. Mas ela estava com uma blusa maravilhosa, era muito linda.
isso daí não é ruim. É que realmente a mulher, ela tem o homem, por exemplo, a mulher pergunta para o homem pergunta para a mulher, como é que foi a festa, como é que foi o culto e tal. Foi uma bênção, fulano de tal pregou, e eles cantaram aquele hino lá maravilhoso, e sabe aquela irmã foi, né? O homem, e aí, como é que foi o culto, né? O homem, ele gostou muito do culto, ele já fala, foi uma bênção, foi maravilhoso, tá? Mas como é que foi? Muito bom. Então, assim... isso não é ruim. Foi muito bom. Então, assim, não é que é ruim, gente, mas assim, então, a mulher, ela tem algo que é especial, entende? Então, assim, vai falar assim, por exemplo, não tem na Bíblia, tá? A ordenação feminina, pastora, presbítero, porém, tem na Bíblia que os pastores precisam ser casados, né? Ou seja, para pastorear, ele precisa antes cuidar bem da sua casa. E como é que ele vai ter uma casa bem cuidada? Se ele, como pastor, também tem ali sua mulher, assim como a Priscila era. Entende? Todo pastor tem ali para ele ter um ministério frutífero, ele tem também ao lado dele, não a mulher, ela pode ou não ser atuante na igreja, tá? Então o que é missionária? A missionária é toda esposa de pastor? Não. Não, missionária não é porque é esposa de pastor. Tem umas manias assim de a esposa de pastor é pastora ou é missionária? Não. Qual que é a Sabrina fala, qual que é a minha função? Você virar pastor, você vai ser minha mulher. Você não vai mudar nada. Vai continuar sendo minha mulher. Exato, obrigado. Não precisa de nada. Não, mas é porque eu não preciso. De pastor para ser dirigente, né? Não. Eu acho até arriscado dizer que a família do pastor começar a fazer as coisas, arruma problema com a igreja. Então, eu acho que mulher de pastor tem que ser a conselheira, né? Ela precisa ter postura, né? Precisa ter postura. Porque não é fácil ser esposa de pastor, porque o pastor acaba recebendo um peso, né? Você acha que isso também não vai para a mulher? Vai. Tanto para a mulher quanto para os filhos, né? Para os filhos. Então, olha só, se vem um peso, se vem um peso para o pastor, vocês concordam que o pastor ele precisa, quando recebe aquele peso, ter ali a sua casa bem governada? Quem é que dá esse suporte para o pastor poder pastorear? A esposa. É a esposa. Então, assim, mas não é que assim, não é que Deus ele esqueceu da mulher pro pastor. Por que Deus não ordena pastora? Não, é porque, veja bem, o pastor antes deve ter a sua casa em sujeição. Ou seja, você vê que precisa ali ter também um trabalho chamado da mulher. Não necessariamente de uma mulher que seja ali ativa na igreja, mas uma mulher que saiba, né, o papel dela como edificadora do seu lar, tá? Então, gente, não tem na Bíblia, tá, ordenação feminina. Mas não é porque não tem essa ordenação que Deus ele não usa. Deus ele tem algo especial com as mulheres. E digo mais, se não fosse as mulheres, aí não teria condições de ter ordenação de pastor. Não teria pastor na Bíblia se não tivesse a esposa deles, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Esse ministério é um ministério muito bonito, é um ministério muito especial, que é o ministério, assim, de missionária. Eu não sei se vocês, quem já é diaconisa, se vai ser consagrada agora ou depois para missionária. Quem vai ser consagrada diaconisa agora? Quando for consagrada, se for missionária. Entenda assim que é algo muito especial, mas faça um trabalho assim, seja mulher.
seja mulher, sabe? Busque em Deus o que Deus quer trabalhar em você sendo mulher, não querendo virar homem, não querendo ter um ministério que compita com os homens, mas entender que Deus tem algo para você especial e único, e que a partir disso daí realmente possa ser, né, como Lídia ali, um reduto, um castelo forte, né, uma casa assim, aonde possa abrigar, né, diversas vidas e que a obra possa crescer, né, e se expandir, vidas possam ser salvas a partir da sua vida e da sua família. Exatamente. Já que ele testemunho do filho chega com o colchão dentro da igreja, no culto ele entra com o colchão, ele e a família, ele me todo mundo, o que aconteceu? Aí eu falei, não, eu quero dormir aqui, ele você vai dormir aqui na igreja? Não, porque aqui meu pai é uma bênção. Lá na minha casa, meu Deus. Aí. O ministério começa primeiro em nosso. Exatamente. Agora